Olá, muito boa noite. 22 de janeiro de 2017. Mais uma Atualidades Pampa chegando aí na sua casa. Aliás, chegando com as suas retransmissoras praticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias boas, ruins, mais ou menos, enfim, fica no seu julgamento. Com a opinião de uma equipe de formadores de opinião, de comentaristas ou de pessoas que também querem expressar a sua opinião ou querem mesmo trazer notícias para todos nós e para vocês também. Você sempre é o convidado especial do nosso programa. Através do WhatsApp, através do e-mail, você participa daquilo que é conversado aqui nesta bancada. O final de semana foi entre assume e não assume. Ministério do Trabalho, Cristiane Brasil, continua em suspenso, igual o trapezista do circo, né? Os palhaços que estão assistindo somos nós. Agora, bastante comentada foi a imagem do ex-governador Sérgio Cabral, quando foi transferido de uma cadeia para outra. Aquela imagem dele algemado, com os pés também, né, com algemas nos pés e nas mãos. O juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pelos processos da Lava Jato, intimou a Polícia Federal a esclarecer o uso destas algemas. Ele disse que sabe que tem que cumprir o protocolo todo, as coisas que são lei, enfim, mas que tudo na Lava Jato até agora não tinha sido feito desta maneira, nem com algemas nas mãos, muito menos nos pés. Ou seja, ele disse que em certas circunstâncias, que esta seria uma, não havia necessidade de algemas. Nem nos pés, nem nas mãos. Será que só isso está amarelando também? Não, mas quem decide isso é o juiz ou é a polícia? Não, é a polícia. E ele questionou porque... E a polícia certamente vai responder que sim, existia a possibilidade, sim, porque o seu Sérgio Cabral é um homem influente, é um homem muito rico, é um homem que era dono da cadeia lá. Exatamente por isso que o juiz Sérgio Moro transferiu ele para o Paraná. Então, essa decisão, esse juiz de valor, quem faz é o juiz. Não quem faz é a polícia, não é o juiz. Ele é o juiz, ele perguntou por que geralmente nos mandados de prisão a Polícia Federal não estava fazendo isso. Tá, e o Marcinho 157, aquele que foi fotografado dentro da delegacia, abraçado nos policiais, tiraram fleco, por que ele estava algemado com algema nos pés? Ele também estava? Estava, aquela ninguém reclamou, né? Aquela ninguém reclamou. Mas é que eu acho que o Marcinho, esse é o das algemas, e ele quer dizer é que o ex-governador Sérgio Cabral, que não representava perigo, nem de fuga, nem de nada. Uma questão de ponto de vista. Pois olha, eu acho que esse é o tipo do juiz de valor que tem que fazer a polícia, não um juiz de direito. Mas ele o juiz de direito faz o juiz de valor sobre a culpabilidade, fala nos autos. Mas aí o juiz cobrar, tem que botar algema, não tem que botar algema. O STF editou uma súmula sobre a matéria, dizendo que não havia necessidade, mas resguardando que a decisão é da autoridade policial. Mas tu vê, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, também ficou bastante sensibilizado com o depoimento da mãe de Sérgio Cabral, numa coluna do Globo, disse que o filho dela não era um bandido perigoso para sair algemado nas mãos e nos pés. E aí, como disse o advogado, quando Dona Magali nos diz que mesmo com erros do filho, ele não pode ser tratado como um bicho, isso nos lembra que o Estado não deveria ser agente da vingança e do ódio. O presidente da OAB do Rio de Janeiro. A OAB do Rio de Janeiro estava nas mãos de um advogado que virou deputado federal pelo PT, o Dr. Vadir Damus. Ele é petista, um dos líderes do PT no Rio de Janeiro. E certamente o seu sucessor aparentemente foi eleito também com tendências humanistas, justnaturalistas e essas coisistas todas que encontram coitadismo em tudo. O Sérgio Cabral é um bandido perigoso, responde a quase 2 dezenas de ações, entre ações e inquéritos, roubou dezenas, centenas de milhões de reais do povo do estado do Rio de Janeiro, quebrou o estado do Rio de Janeiro. Ele pode não ser perigoso, mas eu pergunto, esse dinheiro que ele roubou matou quantas pessoas nos hospitais Souza Guiar e Miguel Lemos? Marne Barcelos, qual a sua opinião sobre isso? Já que estão em discussão as algemas de Sérgio Cabral. A minha opinião é que o senhor Sérgio Cabral é um canalha. É um canalha da pior espécie. O Vitorino matou
a charada. Matou a charada. Porque ele disse o seguinte, Vitorino. Quantas pessoas morreram nos hospitais e estão morrendo nos hospitais do Rio de Janeiro por esses 400 milhões de reais que foram surrupiados do estado do Rio de Janeiro para que ele pudesse tomar champanhe cristal, para que a mulher dele pudesse receber um brinco de R$1,5 milhão de reais e outras coisas. Ele com aquela cara de cachorro, como você disse, que caiu do caminhão de mudança, né? Do caminhão da mudança, com aquela cara lá, consternado, humilhado. Eu não acredito nesse tipo de gente, dessa gentalha que tomou conta da política brasileira. Ele é um bandido da pior... Ele é pior que o Marcinho VP, ele é pior que sei lá, qualquer desses bandidos aí, cocaineiros que vendem cocaína e tal. Porque ele, com aquela fala mansa, com aquela conversa, com a inteligência que Deus lhe deu, com o dom da palavra que Deus lhe deu, manipulou o povo do Rio de Janeiro durante todos esses anos. Eu não tenho nenhuma pena dele. Pode ser súmula do Supremo Tribunal Federal, que não pode fazer isso. Mas a polícia agiu corretamente. Tem que humilhar esse tipo de gente. Eles só entendem esse tipo de porrada, só entendem esse tipo de pancada. Eu fiquei revoltado com essa situação. Tem que colocar algemas, sim. Se pudesse botar no pescoço também, teria que colocar. Amordaçá-lo também. Também, qualquer coisa. Bota coisa no pescoço é a Luma de Oliveira. Tem 20 processos, pelo amor de Deus. E aí, Rebeca, qual a tua opinião? A minha opinião é que seguimos no meu comentário sobre o Fernandinho Beiramar. Eu disse que nós, no condão da bandidolatria, da idolatria de bandidos, de cafajestes e facínoras, eu disse até que nós amávamos bandidos e dávamos simbolicamente beijinhos na boca de bandidos e até exemplifiquei. Carlinhos Cachoeira, Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. Inho. Se diz Carlinhos, Fernandinho e Marcinho para pessoas que a gente gosta, que tem afeto, que tem carinho. O velho Platão diz, Marne Barcelos, o homem faz o que a sociedade consagra. A sociedade brasileira consagrou que os heróis da pátria são os bandidos. Nós vivemos na bandidolatria. Nós vivemos numa sociedade de bandidos. Se as pessoas lessem, Marne, 5 linhas no Google, que é bem inespecífico, acerca do que é ser bandido. Se lessem no Google o que é psicopatia, o Lula já estaria preso há 1 década. E por aí vai. Carla. Boa noite, nem vão mandar o WhatsApp, a Carla não lê mesmo. Rafael Martins se deu mal. Rafael agora não botei o segundo do WhatsApp. Com relação ao uso de tornozeleira, de algemas nos pés e nas mãos do Sérgio Cabral, eu concordo com tudo que o Marne disse, ele é um canalha. Talvez seja mais canalha e mais bandido que todos os outros também que o Marne falou. Por quê? Porque com certeza ele contribuiu e muito para o crescimento da bandidagem no Rio de Janeiro, que está descontrolada. Olha o que aconteceu agora no Recreio, né? Na reserva ou Recreio? Recreio dos Bandeirantes. No Recreio, exatamente. Já estive no Recreio. O Recreio fica um pouco depois da Barra da Tijuca. É uma praia super tranquila. Era uma praia tem a área da reserva tranquila. do Recreio, foi lá. Então foi na reserva do Recreio. E nesse final de semana, todos na beira da praia. É uma praia frequentada por pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior, mas é uma praia ainda considerada tranquila, né? Sem muitas ocorrências policiais. Até por ser distante, mais dificuldade de o pessoal chegar lá, enfim. Não é qualquer um que vai à praia. Exatamente. Um bandido foi tentar assaltar, enfim, um policial que não estava fardado e acabou acontecendo um tiroteio. A arma do bandido tinha capacidade de atirar 15 a 20 vezes. Ele atirou na beira da praia, ainda tão claro, investigando se saiu da arma dele mesmo, porque conseguiram recolher os projéteis, né? Testemunhas dizem que foi um bandido que atirou. Exatamente, já tem filmagem, já aparece o bandido atirando. É bom que deixem por aí, né? E tem uma menina que está em estado grave em função de tudo isso. Então, na minha opinião, realmente, Sérgio Cabral, eu acho que foi um dos maiores bandidos que o Rio de Janeiro já viu nos últimos tempos. Se precisava estar com a algema nos pés e nas mãos, aí eu não sei.
Eu te digo que eu acho que talvez seja um pouco de espetáculo também da Polícia Federal. Por quê? Porque não tinha necessidade. Nas mãos, tudo bem. Qualquer bandido que é preso, bota lá, algema e leva. Agora, na mão e no pé, ele vai sair correndo, ele vai fugir. Eu não sei, eu fico pensando se não há, de repente, não excesso, porque não é que ele mereça zelo, mas se não é um pouco da Polícia Federal também querer aparecer um pouco mais em função do Sérgio Cabral. Agora, eu concordo em gênero, número igual. Um dos piores bandidos que o Brasil tem. Dona Magda, eu infelizmente, eu vou assim, discordar um pouco do Rebelato. Eu acho que o narcotráfico, na sua essência, como era o modelo colombiano, que é o modelo mexicano, ele é até uma redistribuição de renda, quando ele não tem a violência. E existe uma carência na sociedade onde o governo não chega, o narcotráfico é uma espécie de Robin Hood. Eu sei que vão dizer que não sou a favor do narcotráfico, mas eu acho que o narcotráfico, nesse sentido, Singapura cresceu pelo narcotráfico. Tem países do leste, do oeste, da Ásia, que o narcotráfico faz o que o Estado não faz, que nem na Birmania e a Tailândia. Agora, contra a violência, eu não vou entrar nesse caso. Sérgio Cabral, 200 anos de cadeia. Ele é pior que Fernandinho Beiramar. Porque o Fernandinho Beiramar, ele vende uma coisa que quer comprar, vai lá e compra. Agora, o Sérgio Cabral tirou de nós, que trabalhamos aqui, e deixamos a metade de imposto e levou. Agora, eu vou falar de um político gaúcho que a Magda gosta muito, que eu fiquei extremamente, assim, orgulhoso de ser amigo dele. Eu fui a Atlântida esse final de semana almoçar com o Júlio Rigoto para pegar uma matéria sobre a música eletrônica dos anos 90, como é que construiu a Atlântida, antes dos condomínios, que a Ibiza tem um fator muito importante no início de Atlântida, transformou a Atlântida na nossa Jurerê, na nossa Punta del Este. E ele me disse uma coisa: Chicão, tu sabia que um dos maiores problemas foi o meu irmão ser governador? Quando o meu irmão foi governador, eu não ganhei mais nenhum patrocínio estatal para fazer um evento. Ele teve prejuízo, teve que fechar a casa. Olha a honestidade de Germano Rigoto. Não dá dinheiro pro meu irmão, não quero isso. Agora, os outros políticos nordestinos, que o Vitorino sabe melhor do que eu, fazem ao contrário. O Calheiros elege a mulher prefeita da tal cidade, o filho governador. O filho vira governador. É um corporativismo total. Então, nisso, acho que o político gaúcho merece um pouco de respeito. Olha, o ser humano cresce e amadurece para não apodrecer, e eu acho que a maioria das criaturas não amadurecem, apodrecem diretamente. A gente cresce com modelos, com exemplos e referências. Eu adorei a imagem do Cabral, este genocida. Ele não é um assassino, um genocida de um povo inteiro, não só dos cariocas, povo brasileiro. Eu adorei. Há de ter, ao longo de toda a vida, exemplos. O Freud diz que a gente precisa de 4 coisas na vida: modelos, paradigmas, exemplos, objeto amoroso, a gente precisa ser amado e amar. A gente precisa de acompanhantes, apoios, acompanhantes. Papai, mamãe, os amigos são objetos. E também de rivais. Aquele que não teve a barra da calça do pai e a barra da saia da mãe, terá a barra de madeira dos tribunais, ou a barra de ferro das prisões, ou a barra de alvenaria dos cemitérios. Modéstia à parte, essa frase é minha, tem 25 anos ou 30. O limite, o modelo, é o que constrói a essência moral de um ser humano. Nossos telespectadores que participam do programa através do e-mail têm algumas opiniões do tipo assim: Eugênio Carlos, tem mais é que ridicularizar e humilhar ladrão. O próximo é o Lula, já estendeu. Magda, alguém da bancada poderia me dizer qual o dispositivo penal que determina a humilhação como forma de punição? Sérgio Severo. Jorge Leffer. Querida Magda, informa o prezado advogado presente que li ainda hoje manifestação de Moro criticando o procedimento da Polícia Federal ao conduzir Sérgio Cabral. Descabido tal procedimento e estamos conversados. Se a matéria está simulada no Supremo, entrou uma coisa aqui, penso que é incontestável essa conduta covarde. Oferece igualmente
algum chá calmante ao senhor Marne, pois não sendo já tão jovem, pode sofrer um ataque cardíaco aqui no Eu não vou sofrer nenhum ataque cardíaco. Como é o nome do cidadão? É o Jorge Leffer. Ô Jorge, eu não vou sofrer nenhum ataque cardíaco. E eu digo por quê? Porque o cidadão com a minha idade, que trabalha, que levanta às 4h30 da manhã e que tem 500 objetivos na sua vida, não fica velho nunca. Porque o homem, para continuar sadio, com a cabeça smart, esperta, ele tem que ter objetivos. Objetivos, e isso eu tenho muitos. E digo mais a você, eu estou irritado porque eu conheço o Rio de Janeiro muito mais do que o amigo conhece, com certeza que morei 2 vezes lá durante muitos anos e vi as pessoas estendidas nos hospitais e sei exatamente que o povo carioca passa, porque eu falo quase todos os dias com o Rio de Janeiro. Eu não quis aqui, né, no meu ato de diatribe, de um discurso nervoso, passar que eu estou tendo um ataque apoplético, mas não estou, é a realidade. Eu estou indignado com esse senhor que foi meu amigo pessoal. Almocei com ele dezenas e dezenas de vezes. Eu estou decepcionado com tudo aquilo que ele me falava. Rafael Martins pergunta assim, quem garante... É que tem as duas mensagens que você leu tem 2 erros aí. Primeiro, essa matéria não é uma matéria simulada, é uma matéria simulada. Isso. Talvez a pessoa tenha escrito mal e eu li igual assim. Tá. E outra coisa, não existe nenhum tipo de previsão de humilhação, porque o preso não pode ser humilhado, isso está previsto na lei, você não pode humilhar o preso. Mas a decisão de algemar ou não o preso não é do juiz. A decisão de algemar ou não o preso é do policial, da autoridade policial que está procedendo o transporte. Se o policial achar que existe o perigo iminente de fuga, resgate, qualquer coisa assim, ele tem o direito, sim. Outra coisa, o juiz Sérgio Moro não criticou. O juiz Sérgio Moro pediu explicações e questionou a decisão. Ele não fez crítica. Então, assim, gente, quando mandarem as mensagens, por favor, mandem as mensagens com a informação, senão a gente fica só corrigindo a mensagem de vocês. Olha aqui, quem garante que não existia a possibilidade de fazer uma fuga cinematográfica do Sérgio Cabral? Tem que algemar, sim. Cabral é um homem influente, Rafael Martins. Já aqui no WhatsApp, para pai e mãe, filho nunca é bandido, verdade. Diz o Hélio. Também, boa noite, bancada, adoro demais o programa e todos os participantes. Este sujeito Cabral recebeu pouco ainda, concordo com o Marne. Esta bandalheira já foi longe demais, diz a Sônia de Cachoeirinha. O nosso outro telespectador, para Cabral, algemas, tornozeleiras e focinheira. E o Giga de Pelotas diz o seguinte, Carla, bandidilatria? Bandidolatria. Diz ao Paulo que adorei. O Lula já deveria estar preso, óbvio. E os demais, gente, Gedel, Aécio, todos estes falsos políticos que acabaram com o Brasil. Eu, Gilmar Mendes. E o que tu achas, Gustavo, que os advogados dizem disso? Diz o Giga de Pelotas. Olha, o Gilmar Mendes que começou com essa história da algema. Sabe quando isso estourou? Quando o Gilmar Mendes bateu o recorde mundial. Ele deu 2 habeas corpus para a mesma pessoa num prazo de 24 horas. O Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity, quando foi preso, a Polícia Federal foi buscar e levou ele algemado. Aí, a partir dali, o Gilmar Mendes começou com esse negócio. Na verdade, foi um empenho pessoal do Gilmar Mendes que aprovou essa súmula lá, que eu acho uma bobagem. Porque, Marne, país de primeiro mundo, você sabe, você morou em país de primeiro mundo, o Rebelato também, eles adoram artista, político, figura grande cometer crime, porque eles adoram o exemplo. A pena, ela tem não apenas um caráter punitivo, um caráter restritivo, mas principalmente um caráter didático. O americano adora. Michael Jackson botou algema, governador de Minnesota botou algema, governador do Arkansas botou algema, deputados de vários estados americanos botaram algema. Não tem essa, não. Eles adoram para dar o exemplo. Ó, o Mike Tyson. Olha aqui, só uma coisa. O Rafael Prado diz assim, é para o meliante não correr ou chutar os que passam por perto. Deixa eu dizer o seguinte, eu sou covarde, infantil e absolutamente hipócrita, porque eu sou brasileiro. E tu também. És hipócrita, Marne, e covarde. Porque nós achamos maravilhoso a bala na nuca da China. Eu não. E nós achamos que, pelo menos, a prisão perpétua é a única forma de construir um país civilizado e progressivo.
sobretudo sobre o viés, sobre o escopo humanístico, cultural e humanístico, nesse viés. Agora, para o Brasil, não. Nós somos o quê? Paizinhos bondosos, mãezinhas brasileiras. Todo brasileiro é uma mãezinha brasileira que faz mimimi e cafunézinho no seu bandidinho. Nós temos bandidos de estimação. Nós queremos, se fosse na China, o Lula e a sua catrefa família já estariam mortos, ou pelo menos com prisão perpétua. A mesma coisa este genocida Cabral. Estaria morto, tiro na nuca. Ô, mãezinha, quer dizer, o Marmi, o Luiz Carlos Veiga. Mãezinha brasileira. Mas o espírito brasileiro é assim, para falar uma ação, ele tem que humilhar o outro. Ele não é que nem eu que tenho fair play. Eu sou um espírito... O senhor acha que ele humilhou, então? É diferente. O brasileiro é bonzinho. Então, o brasileiro bonzinho é o seguinte, Marmi. É brasileiro de faculdade. O Luiz Carlos Veiga... Eu li o teu e-mail na sexta-feira, Luiz Carlos Veiga. Tu não tá de mal comigo, né? Eu li no programa da meia-noite. Porque o bondoso Marne sempre fica de lado. Eu sempre vejo ele de lado. E, às vezes, até esquecido. Mas Luiz eu sou de São mais Leopoldo. esquecido por todos aqui. Mas deixa Eu também, é uma campanha contra mim de ciúmes total. Tu acha? Mas por que uma campanha contra a tua pessoa? Vamos lá, deixa eu ver falar. o que Mas eu acontece. gostaria de falar. Fale, Mário. Não, eu quero fazendo uma análise. Se eu fosse médico, psiquiatra... Tu internava o Rebelato na linha... De tornozeleira direto. Presta atenção. Pra internar o Rebelato... Rebelato assim, ó. Rebelato assim, ó. Na linha freudiana, que é a linha seguida... Que é loucura total, kafkiana. Meu querido amigo pessoal e médico, doutor Rebelato. Eu fiquei a considerar que o senhor Lula tem hipertrofia do intelecto. Ah, não, essa aí é pra matar. Ele é malandro, cara. Não, é tá então, com a grana. Ele joga essas coisas porque ele, para quem vê o Lula, ele não fez nada. Ele é absolutamente inocente. Tudo isso aí é uma armação que todo mundo, que o país inteiro, que 80%, 70% da população fez para que ele não volte à presidência do Brasil. Ele continua batendo na mesma tecla. É golpe. É golpe. Estão nos golpeando pelas costas. Olha, eu digo a vocês com sinceridade. Muitas pessoas acreditam no Lula, né? Muitas pessoas, eu sei que estão nos assistindo agora, eu acredito no Lula, tudo que ele diz. Ele é o Messias, o Bolsonaro que é o Messias. O Messias. Marne, tem gente que acredita e tem gente que faz negócios com a imagem do Lula. Ah, bom, aí já é outra coisa. Olha, meu amigo, o que o Lula fez no governo dele, que botou de gente, o que enriqueceu de gente. Ele é a pessoa, Vitorino, mais dissimulada que eu vi na minha vida. Psicopata, né? Assim, eu conheço. Psicopata o Lula, eu tive um programa na TV Record de São Paulo, ele participava do programa quando ele era presidente do sindicato dos metalúrgicos lá do ABC e tal. E eu conversei muitas vezes com o Lula, a voz dele. Ele é um cara simpático e tal. Ele é um bem-falante. Ele vem e te acarinha. Ele é simplesmente um camarada fora do mundo. Para ele, como disse o Rebelato, ele está consciente que ele não é culpado de nada. Ele acredita nisso. Quando o maior... Deixa o Zé que você quer falar. Não falou nada ainda. Por favor. Não, eu estou tentando, né, Marne? Eu não acredito que o Lula tenha hipertrofia intelectual. Eu acredito que todos os movimentos dele sejam friamente calculados. A gente já falou aqui que ele é um grande ator, que ele simplesmente, tudo que ele faz tem um motivo. Tudo que ele faz é para então ele é um gênio. Tem um porquê. A ele é... Gênio do mal. As pessoas te falam mal porque dizem que tu é petista, mas não. Na verdade, tu só afirma o que todo mundo deveria saber. Ele é um gênio pro mal, né? Infelizmente, a gente não pode concordar com as coisas que ele fala. Ou pelo menos pro nosso mal, pro bem de outros. Ele é um gênio seletivo do mal. Pior burro é o burro com iniciativa. E o pior psicopata é o psicopata inteligente. Que é o caso dele. É verdade, porque leva, né? Então, já que estamos falando sobre burro, sobre inteligente, sobre terapeutas e não sei o quê, o nosso telespectador de Estância Velha, nosso querido Edu Bauerman de Estância Velha, botou assim: boa noite, Magda e bancada. Magda, falando com fãs de vocês aqui em Estância Velha, fiquei impressionado. É unânime o conceito ao Dr. Pancada. Todos acham que ele é estranho, meio esquisito,
mas uma pessoa do bem, por enquanto, né? E outra coisa, todos têm medo dele. Magda, eu acho que até vocês têm medo do Dr. Pancada. Ninguém contraria ele. Até o neném fica calado quando ele arregala os olhos. Eu acho que vocês foram orientados em não contrariar o zoiudo. Porque pode ser pior, né? Jamais. Agora, ele mandou uma foto. Presta atenção. Presta atenção. Vamos botar a foto aqui do... Esse é o cara De volta para o futuro. Esse é o cara, esse é o cara. Christopher Lloyd. Christopher Lloyd. Essa é a É o imagem Dr. Doug do Para o Futuro. E o Eu Eduardo... posso me defender um pouquinho? Bullying contra um psiquiatra. Todo mundo tem medo, eu também tenho medo de psiquiatra, de psicanalista. Mas é bullying, sobretudo nesse Brasil, quando um psiquiatra sempre é um maledetto, um persona não grata. É Eu alguém não que vai, acho. Eu não acho. né? Eu não acho. Porque o Brasil Tem tá verdade louco. que a minha psiquiatra é bem mais calminha. O Brasil está doente, daqui a pouco vira aquela obra do Machado de Assis, que está na Casa Amarela, Sabe não que é? eu O vou dizer uma psiquiatra coisa vai... pra ti, Rebelato. Eu não acredito em psiquiatra. Sabe por quê? Uma vez eu fui no sabia que psiquiatra. isso ia Eu vou te contar acontecer. uma história. Acredito em batuqueiro, o pai Paulinho rege a minha vida. Eu vou te explicar pra ti. Uma vez eu levei um pedal da gata que eu tava, 2 anos. Aí eu fui no psiquiatra, olhei, pô, o velhinho lá, deita aí. Vou te receitar, fala pra mim, ele não entende de noite, não entende de mulher, não anda de porte, não tem uma cobertura de $1 milhão, não tem referência. Então, aí eu fui no batuqueiro e disse assim, o teu negócio é substituir ela. Como é que ela era? Loira, alta, bonita. Vou te conseguir uma outra loira, alta, bonita e substituiu. Eu jamais vou num psiquiatra. Eu vou no pai Paulinho que me alavanca a minha vida. Só se o psiquiatra for um playboy de ver com a capa da VIP. Aí o cara é uma referência pra mim sair na noite e dizer o seguinte, Chicão, vou te botar uma gata na parada. Agora aquele velho não botou nada. Deixa eu ver se eu Ele me entendi. deu Prozac ainda, odeio o remédio. Tu participa não. Tu parte do pressuposto de que se a pessoa não tem a mesma experiência que tu, não pode te aconselhar. Exatamente, porque o meu problema era o foco. O meu problema era a perda da mulher amada. Como é que tu sofre? Perda da mulher Tu amada supra não essa novela. dor. Substitui ela. Era uma loira bonita, pega outra loira bonita, vai continuar a vida. Sabe o que o Drummond de Andrade diria do psiquiatra? O cara vem querer voltar eu na época da minha mãe, da infância. O cara não existe. A diferença- Caraca, essa história de psiquiatra. E eu sou de uma família de médicos, os melhores da cidade. Chicão, o Drummond de José Andrade. Camargo é meu primo, só pra dizer. É mesmo? já Qual? disse- O Camargo é teu Camargo, primo. e o Roberto Tofani é um Querido, craque da tu tá cardiologia. falando do teu problema. Não, mas estou dizendo que como eu sou de uma família de precisa médicos, eu elencar a posso família. dizer, Tá, tu já mas falou, para dizer tá. que O eu grande tenho um o cabedal pra Drummond falar. diz sobre o psiquiatra a diferença entre o neurótico, o psicótico e o psiquiatra. O neurótico é o sujeito que constrói castelos no ar. Tá. O psicótico, esquizofrênico, é aquele que habita dentro de tais castelos. E o psiquiatra é o que cobra o aluguel dos Ah, é o sonhos. que eu ia dizer, ainda bem que tu disse. E o pai de assim. santo me joga um búzios, faz um trabalho e dá um banda 7, 14, 21, uma maravilhosa vida na tua vida. Eu fico em casa Muito esperando bem. 21 dias e ganho uma mulher maravilhosa. Jair O psiquiatra Carenato. ficar 6 meses Eu ouvi com o quarto fechado. Eu ouvi uma boa uma vez, eu posso dizer, porque como o Rebelato tem as duas coisas, ele é psiquiatra e psicólogo, eu posso dar essa sacaneada. Porque sabe que tem aquela coisa de engenheiro com arquiteto, tem aquela coisa de advogado com contador. Engenheiro né? com arquiteto e arquiteto com decorador. Decorador. E advogado com contador, advogado tributarista com contador. E tem do psicólogo com psiquiatra. Como o Rebelato é os dois, não tem problema, eu posso largar essa aqui. Me disseram uma vez o seguinte, olha aqui, ó, os psicólogos, os psicólogos dizem que os psiquiatras são uns doidões que adoram entupir a gente de medicamento para ficar mais doido ainda. E os psiquiatras dizem que os psicólogos são os amigos que a gente paga para nos ouvir. Aconteceu comigo, eu paguei uma grana pro cara me receitar um remédio. Não me deu um convite para ir numa festa, conhecer uma mulher. Eu não sou psicólogo. O meu problema era de cabeça. Você é psiquiatra, Mas, claro. médico. Psiquiatra e psicanalista. Chicão, eu, bem pelo contrário, eu quando tinha 15 anos, mais ou menos 14, 15 anos, e já contei isso na televisão, tive anorexia e bulimia, que é uma doença recorrente com adolescentes. E a minha mãe me colocou num psiquiatra. Eu pegava 2 lotações para ir ao psiquiatra e 2 lotações para voltar do psiquiatra. E dizia, mas que saco! Imagina uma adolescente revoltada, tem que sair da Zona Sul e aluguel, até a 24 para pegar...
E foi o que me ajudou, Chicão, porque eles têm técnicas o suficiente para ajudar. Às vezes eu ia e não falava nada, e isso também tem um significado. Eu acho que para os psiquiatras, que têm o seu trabalho louvável e muitas vezes conseguem ajudar as pessoas, sim, a se entender um pouco melhor, para dar um destino na vida. A gente está vendo aí que um dos maus do século, o mal do século é a depressão, né? Então, não pode desmerecer. Mas no meu caso não era depressão. Tudo bem, eu não desmereço o trabalho do Pai Paulinho, é uma coisa. O Pai Paulinho é uma coisa, a religião e a outra coisa é completamente diferente. Uma coisa é ciência. E assim, ó, as duas coisas podem até estar junto na tua vida ou de qualquer outra. Uma coisa não exclui a outra. Mas o psiquiatra, ele tem uma função muito importante na vida de muitas pessoas. Eu acho que para o psiquiatra, o que é difícil, por exemplo, para o rebelado, é essa autoanálise que deve ser uma coisa sempre presente na tua vida. A cada ato que tu faz, tu te autoanalisa. Isso deve ser uma coisa até um pouco maçante, eu acho, que para nessa tua explanação, tu disseste uma coisa que é, assim, crucial, que é o problema do Chicão. Psiquiatra não resolve a tua vida. Ele te leva a resolver a tua vida. E o Chicão precisava de alguém que botasse uma loira dele. Eu quero alguém que me põe no camarote da Carpevita sábado lá em Atlântida. É verdade. E não um papinho de interior. Isso não me interessa. O problema do Chicão não é análise, é síntese, né? É síntese, é pragmatismo, na hora. Juntar os pedaços. Exatamente. Ele quer alguém que dê o peixe, não que ensine a pessoa. Exatamente. Mas aí tu quer milagre. Mas não é milagre. Vai na Carpevita, sabe, tem uma loira maravilhosa. Eu acho assim, cada vez mais este manicômio esférico, o hospício azul no qual estamos internados, que é o planeta, manicômio redondo, cada vez mais os psiquiatras e psicanalistas são necessários. Por exemplo, para os psicopatolíticos, por que não há exame, Vitorino, psicológico? O chamado psicotécnico para a carreira política, que não é profissão e vira profissão. Deveria haver para a entrada de pessoas que vão ser gestores de vidas, de sonhos, de esperanças, de amores e desamores. Por que os políticos não são submetidos a exames psicotécnicos? É a pergunta. Acho que nenhum passa. Alguns não vão passar nem de redação. Aliás, temos um presidente Latourette, me perdoe. A partir de hoje, Rodrigo Maia é o presidente do Brasil. O Rodrigo Maia. Olha aqui, ó, parabéns. Gostei de ver o comentário do Marne. Estou igual a ele. Não consigo mais ter tanta paciência com certos assuntos. Abraço a todas da bancada, incluindo o mais novo integrante. Tchau, diz o Jair Carenato. Aproveita a carona, já leu uma notícia. Bem está o que bem acaba. Bem está o que bem acaba, né? Essa é uma frase... profunda. É uma frase do Rei Lear, do Sr. William Shakespeare, né? do grande autor, dramaturgo inglês. Bom, 9% dos idosos do país consomem, Vitorino, álcool diariamente, diz a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha inédita mostra que quase um em 10 homens idosos bebe todos os dias 5 vezes a média do país, 2%, e o dobro do percentual de beberrões. Sabe o que acontece? Segundo este estudo Datafolha, as pessoas chegam a determinada idade e começam a perder os amigos. Os amigos morrem 1, morrem 2, morrem 3, morrem 4. Daqui a pouco o camarada se vê sozinho, né? Sozinho. Então ele resolve ter o conselheiro aquele que é o uísque, a bebida. Tem que ir pro game, que nem eu nasci sozinho, sozinho. Mas acontece que a pessoa chega a determinada idade, a pessoa está com 70, 75 anos, não tem mais aquela disposição, não tem mais aquela disposição de sair à noite, para conversar com a pessoa se torna um pouco mais difícil, porque a pessoa já tem um conhecimento um pouquinho maior, então sente dificuldades de conversar. Outra coisa, quando o cidadão tem 30 anos de idade, ele toma 6 doses de uísque. Tudo bem. Agora, o cidadão que chega aos 70 anos de idade e toma 3 doses de uísque, ele fica bêbado. Porque o organismo se ressente isso. A idade não adianta, meu amigo. Senão o Pelé estava jogando até hoje. Então, essa pesquisa é absolutamente correta. E outra coisa que diz a pesquisa, quando a família vê que ele está bebendo muito, vamos levar ele ao médico e tal. Só que eles dizem o seguinte, eu não estou doente, não, eu paro quando quiser.
E esse é o grande problema. Não admite. Então, a pessoa... O sinal de maturidade é quando você aceita determinadas coisas. Estou bebendo todos os dias, eu estou mal, eu tenho que ir ao médico. Então, vai lá no médico, o médico vai dizer, não pode beber mais uma gota de álcool. Psicólogo, né? Eu fiz isso, eu teve uma época que eu estava Não, mas você parou com a pinguinha. A psicóloga ia comigo. Tu pegou uma gata e foi pra praia. Que psicólogo. Deu uma volta. Falou, deu uma volta no psicólogo e levou ele junto. Morrer de vodka que de tédio, diz o Mayakovsky. Conclui, Mário Barcelos, por favor. Que aliás, essa figura foi maravilhosa, né? Se matou, né? Todos se matam. Nossa, no final, todos se matam. Mas ele diz, é preferível morrer de vodka que de tédio. Quanto mais bêbado, é o ressurgimento. Cada bebedeira é uma nova vida que você ganha quando você acorda no outro dia. Então, a realidade é que a bebida é má conselheira. Em qualquer idade, a bebida é má conselheira. Eu não bebo só Coca-Cola. Eu sei que o senhor não bebe. Então, a você que está já idoso e que está bebendo todos os dias, tomando uma cervejinha, 2 cervejinhas, depois 3 cervejinhas e tal, pense bem. E a patroa que está aí do lado vai puxar a sua orelha agora. O Vitorino não bebe também. O Vitorino é sozinho que nem eu. O Léo do tio, ele podando os drinks. Vai procurar. O Léo podando os drinks das pessoas. É isso? Toma, rapaz. As Lamar, só que é coisa. Não. Olha aqui, ó. Gostei O Mário muito. perguntou quanto é o cachê de alguém lá na casa. Eu disse 300. Parou. Gostei muito das lentes. Que ele quer subir a tabela lá. Chegou. A Bela B tá defasada. Parou. Não, mas com a crise as pessoas não aumentaram nada, nem aluguel, nem Não, nada. mas ele tá aceitando 3 vezes. Gostei muito das lentes rosa e do estilo gato dos óculos do Chicão. Um must, um luxo. O Jacinto Pila mandou para mim sábado Dona Magda, eu posso fazer... WhatsApp falando do teu óculos. Muito obrigado. Posso fazer um drops de 15 segundos, porque eu tenho uma leitura dinâmica de jornalismo dropada, que é o jornalismo já perdeu normal. Os 15. É o seguinte, está rolando uma foto na internet minha com uma advogada chamada Tayane Merria. Tayane Merria não é minha namorada, é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Ela é talvez a advogada mais linda do Rio Grande do Sul. Ela é a cara de Michele Rodrigues, que é uma Miss Venezuela, que foi Miss Universo, trabalhou no filme Velozes e Furiosos 5. Essa foto foi feita sábado na Privilégio, que eu estava lá, porque eu na noite sou uma celebridade, bato foto com todo mundo, e é uma grande amiga minha que vai um beijão e dedico o programa a ela. Muito bem. Carla. Tem tratamento? Boa noite. Não vamos esquecer de falar do caso Kiss, mudando completamente Por favor, o assunto. temos que falar sobre o caso Quase 5 anos depois, não temos mudanças significativas nas leis e casas noturnas. Abraços, Michele Caroline. Essa é a nossa grande verdade. A lei mudou, só que não puniu ninguém, né? Pois é, aí que tá, É que a lei você muda, mas a lei não pode retroagir na punição. Deixa eu fazer uma denúncia aqui, Magda, porque hoje eu recebi uma informação e fui checar a informação. Uma amiga me procurou me contando um absurdo que aconteceu. Ela pagou o IPVA do seu carro, o IPVA que vai vencer somente em julho. Tinha que pagar o seguro obrigatório, mas o sistema estava fora do ar, então ela pagou só o IPVA. Pagou só o IPVA do carro, não pagou o seguro obrigatório, porque o sistema estava fora do ar. Aí disse, a senhora pode pagar depois, ou vem um outro dia, a senhora recebe uma carta e paga depois que o sistema estava fora do ar. Muito bem. A princípio eu achei que essa história estava um pouco estranha. Pois bem, ela mandou toda a documentação e eu coloco à disposição das autoridades se quiserem ver. Esse final de semana, numa blitz da polícia, ela foi parada, apresentou a documentação. O rapaz foi lá dentro checar a documentação, apesar dela ter mostrado o recibo, tudo. O rapaz foi lá checar e disse, consta que seu seguro obrigatório está atrasado. Ela disse, olha, mas o que vence o meu IPVA, esse seguro vence em julho. Eu que antecipei o pagamento para aproveitar o valor e não pude pagar o seguro obrigatório porque o sistema estava fora do ar. Aí o guarda, aí a versão dela, disse, olha, isso acontece muito, mas eu não tenho outra alternativa. Eu já consultei a placa do seu carro e como consta uma regularidade, eu tenho que guinchar o seu carro e prender o seu carro. Isso 3 horas da manhã, uma mulher sozinha, voltando para casa, teve o carro guinchado por um erro que não foi dela e por uma intransigência da autoridade policial que estava responsável pela batida. Eu pedi a ela que mandasse documentos, ela mandou a multa
me mandou o recibo do IPVA, mandou tudo direitinho e o vencimento, em julho apenas o vencimento da placa dela. Eu, honestamente, gostaria que alguém do Detran, porque isso não é IPTC, isso é Detran, eu gostaria que alguém do Detran entrasse em contato para explicar o que aconteceu, para que a gente possa informar as pessoas. Porque a exemplo dela, eu falei isso na rádio hoje, e muita gente disse a mesma coisa. Eu paguei IPVA, mas não paguei seguro porque o sistema estava fora do ar. O valor não estava liberado, não sei o quê. E o valor é pequeno. Sim, perto do... E aí eu não pude pagar, eu não podia pagar. E de forma impressionante, ela teve o carro preso na madrugada por esse motivo. Ela me mostrou a multa, o auto de infração, o guincho, mandou toda a documentação para mim. Então eu gostaria que alguém do Detran entrasse em contato, porque isso é uma coisa que tem que ser esclarecida, até porque ela tomou uma multa sem ter culpa, e essa multa vai ser motivo de recurso. Mas o mais importante é que se informe a população sobre isso. Se ninguém entrar em contato, eu vou entender que o nosso Detran virou uma esculhambação. Olha, hoje eu vi uma notícia que me deixou bastante triste, e acredito que a vocês também, que foi o falecimento do JB Schiller, João Batista Schiller, que foi durante muitos anos o Johnny Megaton da Rádio Continental. Ele estava já há muitos anos morando em Santa Catarina, onde ele faleceu e onde ele será enterrado. Sepultado justamente em Florianópolis, onde os últimos 30 anos ele viveu. Durante um tempo, a partir de 2009, era ele que o público escutava apresentar o cantor Roberto Carlos em seus shows. Eu não trabalhei com o JB, mas conheço ele, conheci muito aqui, e hoje ao saber essa notícia, fiquei bem triste, tá? Ele havia submetido a uma cirurgia de emergência, na recuperação contraiu uma bactéria que provocou uma pneumonia, causa de sua morte. A morte é uma velha louca que sai à rua todos os dias. Eu não quero ver essa morte. A matar pessoas. É muito Mário Quintana. Legal. Dele, né, Mário? Você sabe que a partir de amanhã uma munição mortal vai ser utilizada contra os militantes do Lula, viu? A turma do Lula, né? Militontos? Militontos. Os militantes, o pessoal que defende o Lula, arma mortal vai ser a partir de amanhã autorizado a usar contra eles. Um helicóptero vai despejar dezenas de carteiras de trabalho em cima da Vai ser um pacote. Qual é o cenário amanhã para você? Todos. Terrorismo. Quarta-feira. Quarta-feira para você. A partir de amanhã, todo o entorno do Estão botando TRF4 vai ser bloqueado para pedestres, vai ter bloqueio naval, enfim, é realmente uma grande operação. Ar, terra, mar, tudo. É ar, terra, rio, etc. Ninguém vai poder circular. E as manifestações previstas serão em horários diferentes, aquelas a favor ou contra. Sim, né? em locais bem distantes. Exatamente, a ideia é que eles não se cruzem, nem de um lado nem do outro. Agora, Marne, eu acredito que não vai ter tanta gente, assim, sinceramente. Eu acho que vai dar para ir ao eles cinema. estão gastando dinheiro, isso é certo. O que restou de dinheiro para eles estão gastando, porque os ônibus que estão chegando são ônibus fretados. Quem é que paga esse ônibus fretado? Nós, porque quem é o paga? nosso E as dinheiro que eles hospedagens no Sheraton? mas aí Hotéis lotados. 15 suítes no Sheraton. Mas aí Os são hotéis de Porto Alegre já Quem é que paga? O anfiteatro ali, Pôr do Sol, já tem pessoas acampando, Sim, são já os começou da o UMST que movimento, ficaram, já começou o Desde inferno. ontem. E só Praia de Belas não vai dar para ir? não sei, Estão. Liga pro Praia de Belas. Eu Fala, só Mário. gostaria a dona Não vai Magda nunca. pediu que eu falasse do JB Schiller, né? O JB, João Batista Schiller. João Batista é uma voz lindíssima e era irmão de um grande amigo meu, Sérgio Conceição Schiller. Com quem eu trabalhei na televisão muitos anos, Trabalhamos juntos na Rádio Guaíba, eu fui locutor, nós fazíamos dupla de locução na Rádio Guaíba, naquela época, tantos e tantos anos atrás. E o JB era brincalhão, era uma coisa, ele me zoava, assim, ele me via assim, tudo bem, a caráter. Quer dizer, a caráter... Sim, a caráter é o cara que não tem caráter. E eu nunca vou esquecer dele, uma figura boníssima, uma pessoa maravilhosa. Você vê que
Como eu disse aqui, né, os amigos estão indo. Estão indo. Os amigos estão Mas ele já era jovem, assim. Eu acho que devia ter uns 62. Porque ele é mais jovem que o Sérgio. Mais ou menos a idade do Chicão. Mas já que nós estamos... A dona Araci Nunes acaba de mandar... Pois é, 62. A dona Araci Nunes acaba de mandar uma mensagem dizendo que também teve o mesmo problema com o seguro. O caso dela também, seguro obrigatório. O sistema fica fora do ar, você paga uma coisa, aí a outra você não sabe como pagar, não sabe onde pagar e dá no que deu. Dá no que deu. Eu vou falar da vó Jurita e da Beatriz, que estão assistindo o nosso programa neste momento. A Beatriz está visitando a sua avó Jurita e sempre que ela visita a avó, ela assiste o Atualidades Pampa conosco, com ela. E ela assiste assiduamente o nosso programa. Um beijo para a vó Jurita e também para Beatriz. Ele escreveu para mim assim, ó, vó, te amo, disse ela, coisa mais querida. Aproveitando os beijos, Magda, só um beijo para um casal que assiste o programa direto e assiste nos 2 horários. Assiste agora e também à meia-noite. O senhor Flávio Marafiga e a dona Olinda Santos. Ó, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando dos assuntos, mandando beijos, enfim, mas nós estamos falando de tudo que vai acontecer amanhã, que vai acontecer quarta-feira. Então é necessidade que todos tenham uma boa noite de sono. Você também precisa disso. E a Sleep Shop quer que você tenha noites de sono muito tranquilas, com bons sonhos durante todo esse ano de 2018. Por isso, ela está realizando uma grande promoção com os saldos de final de ano. E essa, portanto, é a sua grande chance de comprar um colchão bom, de qualidade e adequado ao conforto e necessidade do seu corpo. 2017 ficou para trás, mas deixou esta boa coisa, que é a super promoção que torna bem acessível o seu sonho de uma noite tranquila. Passa lá na Sleep Shop, ela fica na 24 de outubro, 1363, conversa com o Rogério, conversa com a Denise, estão sempre lá e sempre dispostos a ajudá-los a encontrar o seu colchão ideal, aquele para o seu corpo e principalmente para o seu bolso. Se preferir falar com eles antes, liga o teu telefone 3330-1592. Mas passe lá na Sleep Shop, aproveite os saldos de final de ano. Faça mais, peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz, porque você merece dormir tão bem quanto eu. Durma num colchão da Sleep Shop. Magda. Só uma pergunta. Opa. Não, mas só para falar que quem não está dormindo bem são os desembargadores responsáveis pelo julgamento do Lula no dia 24, né, que estão recebendo muitas ameaças. Que barbaridade. Exatamente. Dos petistas. Estão tendo que andar com escolta 24 horas por dia. Só saem de casa para o tribunal, do tribunal para casa. Isso é um absurdo. O que Terror, vai mudar? né? É um terror. Os familiares também, né? Filhos, Claro, esposa, toda a família também. Mas isso eles que fizeram, né? Com essas manifestações. A pior morte é a morte que não mata. É a morte moral. Essa que eu quero. A pior morte. Mas tem que ter moral para Eu quero ficar morrer. 200 anos com a É morte moral. matar, Tem que ter moral para matar. é a morte que não mata e vai matando moralmente, afetiva, que vai plantando o medo. O medo. E esses desembargadores receberam umas notícias pelo Facebook Na dos verdade, na verdade, não foram eles que determinaram esse esquema. Isso foi uma coisa determinada pela justiça para a proteção deles, porque parece que eles que pediram que estão com medo. Não, por uma questão de manter ordem e a idoneidade e a vida de Aliás, todo pro mundo. Chicão- Todo mundo está sendo escoltado ou controlado. O Chicão me perguntou uma coisa, levantou um assunto. Eu vou dizer, Chicão, que vai acontecer quarta-feira. Depois da manhã, o Brasil decide se ele quer ser uma Venezuela ou quer continuar um país democrático. Que Olha que é seria para verdade. ser um país E democrático. digo mais, e vou te dizer mais, como essa arruaça toda que estão fazendo, essa gente vai eleger o Bolsonaro. Seria Eles para estão ser um elegendo a partido cidadania em São Porto Alegre. créditos. A cidadania em Porto Alegre está indignada com trânsito fechado, com segurança, ônibus e essa arruaça que estão fazendo na cidade. A cidadania está indignada para defender um bandido. Olha aqui, ó. A cidadania está indignada. Eles vão eleger o Bolsonaro. Olha, um exemplo só. A funcionária que trabalha na casa de um amigo meu, que tem que chegar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã para trabalhar, chegou à tarde, porque ela veio de Eldorado e estavam chegando todas as pessoas, todo o movimento sem vontade de trabalhar, que deve ser isso, MST, né? Movimento do sem vontade de trabalhar. MST. Mas que horas vai ser o julgamento do programa?
Começa às 8h30 da manhã. De manhã não dá A pra trabalhar. previsão é que vai até mais ou menos umas 4 horas da Eu vou ficar tarde. em casa. Até parece que trabalha, Chicão. Às 8 da manhã nem pensar, né? Acorda às 11. Mas eu vou fazer até as 11. Dorme, Chicão. Vai pra piscina. Carla, deixa a Carla ali. Olá, Ou seja, amigos. Macunaíma puro, Parou, né? parou. Mário de Andrade deve ter levantado o túmulo, está vibrando. Os heróis, o anti-herói sem caráter. Muito bem. Olá, amigos. Um dia vi meu padrasto de 84 anos vendo esse programa e concluí, papo de velho. E aí ele completa, envelheci, kkk, adoro vocês, Fábio Lazzarini, 46 anos. E a Miro, de Belém Velho, diz, gostaria de saber se meu marido sofre de algum problema psiquiátrico, pois ele não perde um programa de vocês. Não posso perturbá-lo, ele fica aborrecida. Obrigado, Miro Belém Velho. Tu acha que é assim? Posso responder? Sim, rapidinho. Ou nós pensamos ou somos pensados. Não há outra saída. Gostei dela. Isso é uma pitonisa. Ou a gente pensa o próprio existir, as acontecências e desacontecências da vida, ou nós somos pensados pelo sistema. Por exemplo, bem rapidinho, o que acontece com esta senhora, queria pegar o Vitorino, que às 3 da manhã ficou na rua? Como é que eu interpreto como alguém que tenta pensar a sociedade? Quando nós temos um pai da pátria que maltrata os seus filhos, os filhos, a fraternidade entre si começa, Vitorino, a se matar. Então, às 3 da manhã, eu tive vários casos, eu tenho uma irmã... Ela saiu para jantar com um grupo de amigas. Estendeu um pouquinho. Eu estava voltando para casa, ela disse, olha, não tinha bafômetro, se tiver que fazer bafômetro, eu fazia, porque eu estava dirigindo. Ela disse que só tomou água mineral, coisa e tal, mas encrencaram com esse negócio da documentação. Sabe, eu achei assim de uma sadismo, uma de um agente boçalidade, porque claro. O próprio agente disse para ela, olha, já aconteceu várias vezes, mas como eu consultei a placa do seu carro e consta ali a minha matrícula, agora eu tenho que multar a senhora e prender o seu carro. Olha o... E deixou ela na rua às 3 da madrugada. Às 3 da madrugada. Para ser assaltada, estuprada ou assassinada. Um negócio assim meio, sabe? Vamos falar de uma coisa boa, de uma coisa maravilhosa, que a gente gosta de confraternizar, e já são longos anos, eu acho que mais de 20 anos, que eu sempre consigo fazer isto. Ontem, domingo, por isso a gente não pôde falar no dia de ontem, a Gimo completou 62 anos de existência. E eles são nossos parceiros, foram parceiros muitos anos do programa do Clóvis Duarte, onde eu trabalhei, são parceiros dessa casa e, acima de tudo, são os parceiros nossos dentro das nossas casas. Então, aos diretores da Gimo, os nossos cumprimentos, o nosso muito obrigada. Eu, esses dias, recebi uma série de produtos novos deles. Eles estão cada vez mais inovando, cada vez se transformando em indispensáveis dentro das nossas casas. Parabéns aos 62 anos da empresa Gimo, que completou ontem e a gente está cumprimentando hoje. Deixa eu mandar um abraço também para os 2 irmãos que eu tenho, Jefferson Otto Severino, meu casado com a minha prima, portanto, meu primo está fazendo aniversário hoje. Jefinho, um grande abraço, irmão, saúde e paz. E também para o Gilberto Berlitz, outro da nossa confraria, irmão, parceiraço, que também está completando hoje mais um ano de vida. Um abraço aos dois. Gilberto, meu amigo também da confraria, sim, meu amigo. Isso, o Jefinho e o Giba, os dois fazendo aniversário hoje. Depois eu quero dar o meu look também. Então tá, vamos dar o teu look de cantofone. Quero dar o meu look para Regis Lorenzini. Meu amigo, um gaúcho que inventou, ele é o craque da película a nível Brasil. Ele inventou uma película que você coloca no vidro em casa e o cara não consegue quebrar a película e ainda protege dos raios solares. E detalhe, tá solteiro, bom partido e boa pinta. Meu irmão vai estar em Atlântida sábado. Puta, quanto vai ganhar, hein? Quanto vai ganhar? É da companhia de um amigo, uma coisa que um dia tu precisar estar acompanhando um amigo, estou à disposição. Eu sei, tu está sempre Tu sabe que eu estou sempre E por online, falar em 24 Até horas. passar uma loira. Eu sou Passou uma loira, ele já... free. Deixa eu Cai dar o de meu boca. look aqui. Vai, meu Mário, dá o teu look. O meu look é o seguinte.
Hoje estaria de aniversário, se vivo fosse, Leonel de Moura Brizola. Eu era meu amigo pessoal e uma das pessoas que eu mais admirei na área política, independente de ideologia, em função do seu mote principal, que era a educação. A educação, educação. Junto com Darcy Ribeiro, ele cria o CIEPS, né, esse Centro Integrado de Educação. O jovem entra pela manhã, toma café da manhã, estuda, almoça, descansa, faz ginástica, faz seus temas, toma o café da tarde e às 5 horas vai embora para a tarde. Foi o maior projeto educacional desse país que foi terminado por ciúme de outros políticos. Aqui no nosso país é o seguinte, um político cria um bom programa, é extinto pelos outros que têm ciúme, ao invés de melhorar e aperfeiçoar, faz exatamente o contrário. E hoje seria aniversário do Brizola. Eu me lembro de quantos serões, quantas vezes... Um cara que nunca trabalhou e tinha mordomia na área. Bom, mas de falar em trabalhar... Não gosto do Brizola. Parou? O que tu quer dizer com falar em trabalhar? Falar em trabalhar... Eu acho que é contigo. Brizola nunca trabalhou. Mas eu acho que é uma indireta. Mas eu trabalho aqui na Rádio Grenal todo dia. Conclui teu comentário, Eu só gostaria de concluir quando eu fui rudemente interrompido pelo senhor Chico, porque ele adora me dar pancada aqui, já estou sem o rim esquerdo. Tu viu? Tu era mais feliz comigo aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu dou a cadeira junto. Deixa de falar, Cantofani, por favor. Eu quero externar aqui a minha gratidão a este homem que foi Leonel de Moura Brizola, por tudo aquilo que ele criou, pela sua correção e pela sua honestidade. Um bom político, de boa cepa, como foi Brizola. Hoje ele estaria de aniversário. Aqueles que estão de aniversário hoje, parabéns, porque é o dia do meu querido amigo Leonel de Moura Brizola. Outro esquerdão, né? Marne Barcelos, Brizola, Vitorino não. Caudilho. Marne é um ser histórico, né? A pessoa jurídica, a pessoa pré-histórico. A pessoa Eu sou pré-histórico. A pessoa jurídica. Tu és uma pessoa histórica. Tu conheceste muita gente. Eu tenho inveja do Marne. Amigo de... Por isso que tu és histórico. Pergunta pra ele. Não histérico, porém histórico. Olha aqui, ó. Você que gosta tanto de ler, o que está fazendo para deixar o registro de toda essa experiência, de toda essa vivência, de todas essas celebridades e autoridades com quem Vou começar breve. Já comprei até um gravadorzinho. Tu não mente pra mamãe. Tu não mente pra mamãe. O JK que sentou nessa bancada me enganou a vida inteira, dizendo que estava fazendo isso e não fez. A senhora poderia ser quase minha filha. Meu Deus do céu, que operação essa? Mas é verdade. Que operação? Esse rolo é uma queimação. Hoje perguntaram, uma moça perguntou, não sei com que interesse, a moça perguntou para mim quantos anos eu tinha. Aí eu disse, aí eu dei a idade, mais ou menos. Ela ficou olhando, é tudo isso. Eu disse, talvez até um pouco mais. Sabe que essa coisa do mais ou menos, a gente tem que ter muito cuidado. É bom a gente anotar num caderninho que idade a gente disse. Porque senão a gente encontra a mesma pessoa depois, um ano, dois, a gente diminuiu de idade. A gente se perde na própria mentira. É melhor estacionar. A minha filha um dia disse assim pra mim, mãe, para, porque qualquer dia tu vai ficar mais moça do que eu. E um dia eu dei uma idade que era quase a mesma do meu filho mais velho. Então, olha aí. Aliás, eu falei pessoa física. Por que para a Receita Federal eles nos chamam de pessoas físicas? Quem vai lá destruído pelos impostos não é um corpo, é uma mente. Enxovalhada, humilhada, nem todo mundo. Então ele devia ser pessoa psíquica e não pessoa física. Vamos aqui no WhatsApp. Isso, vai. Pergunte à bancada, por gentileza, se essa gente não trabalha, da onde eles tiram dinheiro para comprar vinhos e cervejas no movimento MST. Hoje, no Shopping Praia de Bela, supermercado nacional, ela mandou uma foto com o carrinho ali com muita cerveja e vinho. Beijos, bancada. Assisto 2 vezes o programa, sou fã demais. O melhor programa de informações, Ângela. Aqui é a prova. Ângela, o Vitorino vai te responder. É imposto sindical, né? Só que está acabando. Acabou. Aliás, tem sindicato que continua mandando, viu, notinha para sindicalizado, para associado aí. Olha aqui, ó, o imposto sindical deixou de ser obrigatório. Imposto sindical, dizendo que não. Contribuição assistencial, acabou. No dia 11 de novembro, quando entrou em vigor a nova legislação trabalhista, acabou o imposto sindical e acabou a contribuição. Se cobrar de você, não paga. E se executarem você, vai para cima do sindicato. Entra na justiça contra o sindicato, porque isso é extorsão, é ilegal.
Olha, falando nisso, deixa eu só dar uma informação de utilidade pública aqui. Hoje, as pessoas com mais de 60 anos receberam o crédito do PIS para quem tem conta corrente na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Eles receberam recursos diretamente nas suas contas. O governo federal liberou o PIS agora para pessoas que têm mais de 60 anos. Tá? Então, quem tem conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, pode conferir que deve ter caído um trocadinho lá. Para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal nem no Banco do Brasil, a partir de quarta-feira, os saques poderão ser feitos nos caixas eletrônicos dessas duas instituições, para quem tem o cartão cidadão, ou então com documento de identidade, você vai diretamente no caixa para ver o seu saldo e sacar em dinheiro no caixa da Caixa Econômica Federal, que é quem opera os programas sociais do governo federal. Muito importante, gente. Tem que ter um documento de identidade atualizado. Senão não Outra recebe. coisa, quem mandou mensagem, recebi muitas mensagens no final de semana de pessoas que viram a conta bloqueada. Não se assustem, todas as pessoas com mais de 60 anos tiveram a conta do PIS bloqueada. Quem procurava ver o saldo, vinha lá, conta bloqueada, procure sua agência. Isso foi uma decisão da área de sistemas da Caixa Econômica Federal, que precisou tirar do ar para recalcular o valor do PIS e o quanto deveria ser pago a cada um dos que devem sacar a partir de hoje, caindo na conta, e a partir de quarta-feira, quem for na boca do caixa. Vitorino, o Chicão tem direito, né? Tá Sim, ele tem 60 anos. Não, mas e aí, ele contribuiu com alguma coisa? A pessoa tem que ter... Contribuiu, 30 anos esse rolo aí. Então vai lá buscar teu dinheiro. A Magda hoje E só quanto vai é a grana? É muito ou não? Não, tu tem que... Entra lá... 20 reais. É que depende de quanto tu ganha. Se tem um salário milionário, vai quebrar a Caixa Econômica. Vai com um carro forte. Olha aqui, ó. Tem uma matéria no Jornal O Sul que vale a pena todas as pessoas lerem, tá? Principalmente que tem se falado muito agora sobre isso. As pessoas acham que a solução dos seus problemas é sair do Brasil e morar em Portugal. O título da matéria diz assim: imigrantes brasileiros de renda baixa enfrentam obstáculos em Portugal. Tá? E aí tem uma matéria toda, após alguns anos em baixa, a imigração de brasileiros menos escolarizados, que se mudam regularmente, dá sinais de retomada. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão indo para lá, pessoas de alto poder aquisitivo, estão comprando imóveis, estão fazendo que haja um boom. Dobrou o preço. Dobrou o preço e encareceu a vida para todo mundo. Se você não é abonado, tem que ficar aqui. Vai morrer lá. Vai ter problemas lá. Olha aqui, ó. Enquanto os brasileiros mais ricos se veem com as portas abertas, o cerco vem se fechando aos imigrantes regulares e os legalizados de baixa renda. O acesso à saúde e a matrícula em escolas públicas está mais restrito para quem não tem a documentação em dia. Aí fala nas casas, enfim, e tantos outros assuntos que falam, inclusive, sobre a próxima quarta-feira, o que a prefeitura vai fazer com relação ao planejamento dos serviços durante esse julgamento de Lula, www.osul.com.br. Não paga absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma que você usa, no seu computador, no seu laptop, no seu telefone celular, enfim. Dona Magda, eu posso aproveitar a carona dessa história Portugal? O cara que disse que vai para Portugal, eu acho uma babaquice. Por quê? Aqui do lado, Uruguai, mais bonito que Portugal, custo de vida melhor, tem uma praia antes de Punta del Este chamada Punta del Diabo, que não existe no planeta tão lindo. Montevidéu é maravilhoso, está do lado de Porto Madeiro, que é o lugar mais transado do mundo, Buenos Aires. Fazer o que em Portugal? Cascais, Praça dos Jerônimos, isso não existe. Chicão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Não existe. Chicão, Não tem mulher bonita lá. Só te fazer- Não conhece Portugal, não tem música eletrônica. Então você não conhece Portugal. Chicão, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, de tarde diz assim, tu vai para Portugal, depois vai para a Europa, depois. Não, Chicão. Chicão, então você não antes de conhece tu Portugal. incentivar as pessoas, do que a pessoa vai viver em Punta del Diabo? Não, mas vamos morar aí no Uruguai. Vai a Montevidéu. Ah, bom, tu falou em Mas Punta não, del eu disse que Diabo. tem quem é praias mais bonitas Tá, do mas mundo. Chicão, pessoa vai viver. pelado pro Uruguai pra ver se tu vai vai viver pelado bem. pro Uruguai pra ver se... Vai pelado, E vai vai pelado para Portugal. Sim, Eu mas é tenho, isso que eu a acabei Magda de tá vir dizendo. pelada no Brasil. Pelado fica aqui, então. É isso que a Magda tá Vai para dizendo. Pinhal, pelado. Mas foi isso que que eu tem gente, disse. é que tem gente que vende o carro, o papagaio, a sogra, junta um dinheirinho, compra uma A praia é mais legal, é mais amigável. Está aqui do lado, Uruguai. Tá, fala. Posso falar? O problema de Portugal
é que vai acabar Portugal com tantos brasileiros que estão indo para lá e já estão e vão estragar mais ainda o belo Portugal. Segundo, Ai, que feios que tu disse que os brasileiros vão estragar Portugal. Mas tudo que o brasileiro toca. O fracasso de um país se mede pela altura da pilha de cadáveres que ele junta no final de um dia e pelo número de pessoas que emigram, que saem pelos aeroportos, vida afora. Então, assim, é terrível esse êxodo e muita gente, e eu vivo o luto pela perda de pessoas amigas e parentes que estão indo embora do país. O meu dentista foi embora, o meu urologista está no Porto, o meu dentista está em Londres, aí eu procurei o segundo dentista, ele tinha ido embora para Nova Zelândia. Muito bem. Eu tenho um dentista Tá para associado. Eu tenho dentista Eu tenho dentista para te indicar. Maravilhoso. Tenho dentista, pode deixar. Não, e uma outra coisa, a última coisa que eu quero falar hoje: suicídios. 2 Para de falar em suicídios no final de suicídio, semana. por favor. As pessoas estão depressivas. Para de falar em suicídio, as pessoas estão achando que tu tá mandando elas se matar, cara. Não. As pessoas O Dudu mandou não o seu são blazer burras. tá lindo, que o teu Eu blazer sou tá um lindo. psiquiatra, eu trabalho com a depressão humana. As pessoas estão deprimidas em Porto Alegre. As pessoas Eu não estão tô. A acuadas tá todo pelo mundo tráfico. feliz. Esse fim de semana na Privilégio, tinha Pessoas não 4 mil são pessoas idiotas. felizes. Tá. Esses idiotas vão ficar deprimidos em tudo que é lugar. Parou. Gente, Olha, a Papinho de depressão, lugar maravilhoso com do lado relação sul à aqui. vinda ou não de Luiz Inácio Lula da Silva a Porto Alegre. Mais uma vez, na tarde desta segunda-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, declarou que ele virá. E que a vinda do petista foi uma decisão só dele. Não temos nenhum detalhe sobre horário, sobre deslocamento, enfim. Lula deixará Porto Alegre até o fim do dia. Segundo o vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha, o ex-presidente vai desembarcar no nosso estado para agradecer pelas manifestações de apoio recebidas nos últimos dias. Contudo, deverá acompanhar em São Paulo, na quarta-feira, o julgamento do TRF-4. Magda, essa história do Lula tem um negócio que a gente tem que não pode esquecer. O Lula, há 5 dias do final do mandato dele, assinou um projeto de lei que foi criado pelo Fernando Henrique, mas que ninguém tinha regulamentado. O Lula aproveitou e regulamentou, se dando 8 seguranças, 2 carros, se dando uma infraestrutura para o resto da vida. Então, assim, já vieram a Porto Alegre, estão em Porto Alegre, 2 seguranças do Lula fazendo a prospecção do trajeto, não sei o quê, mapeamento, essas coisas. Claro que tudo com o nosso dinheiro, né? Uma festa. Então, o Lula, vindo ou não, ele vai decidir em cima da hora. Só que foi dado, aliás, ele se deu uma regalia que nós bancamos, e não é uma regalia barata, não. Não é uma regalia barata. Mas, enfim, será que se ele for para a cadeia, os seguranças vão junto, hein? Não estão divulgando os nem 2 horário, carros? nem nada. Com medo. Com medo da manifestação contra o Lula. Então, exatamente. Eles não estão divulgando nada de horários. Agora, falando ainda no Lula, como é que pode, e tirando agora o julgamento do TRF, que é do caso do Triplex, mas indo para o sítio de Atibaia... No sítio de Atibaia tem remédio com o nome da Marisa Letícia, remédio de uso contínuo com o nome da Marisa Letícia, tem fotografias da família, tem pedalinho com o nome dos netos, tem os objetos da presidência, aqueles acervos da presidência. Tá cheio de prova. Ele já foi inocentado naquele. Não, tudo bem, mas tinha dentro do sítio, isso que eu quero dizer. Tem tanta prova para dizer que o sítio é dele e que pertence à família dele, porque não se guarda no sítio do amigo tudo isso, remédio, fotografia, documentos importantes. Isso é para quem vai e volta. Mas a maior prova é o Lula, né? Essa cantilena, esse sofisma de que não há provas. O Lula é a prova viva. Mas as pessoas não enxergam. Ele é a prova, a cara dele, todo o funcionamento, a fisiologia, a mise-en-scène dele é a prova do crime. Ele mesmo. Queria contestar o segurança. Lula não tem segurança, tem capangas. Queria contestar movimento social. O PT não tem movimentos sociais, tem movimentos marginais.
Social é uma coisa, comparsas. marginal é outra. Comparsas. Como? Comparsas. Comparsas. Por isso. Comparsas. Não, mas a segurança do Lula são policiais federais, né, que são destacados, porque por força de uma lei que ele assinou para ele mesmo. Mas é porque a nossa lei aqui diz que tem que ter, entendeu? O Lula assinou a lei, né? Ele fez a lei. A mesma coisa de acúmulo de salários ou do governador. Por que o governador, a partir do Sartori, não vai mais receber salários e coisas? Porque a Anne Ortiz fez uma lei, foi aprovada, mas foi preciso que alguém entrasse e fizesse uma lei, entendeu, Chicão? Quantas pessoas não fizerem, eu não sei, eu vou ler uma piada aqui, eu não sei se eu vou Porque lei para se beneficiar tá cheio. Agora, reverter essa lei... Eu já disse aqui, tá todo mundo... porque eu concordo com a reforma da Previdência, acho que até vou apoiar. Eu quero algumas modificações disso, mas de resto até vou apoiar a reforma da Previdência. Mas eu quero... Olha, eu saio caminhando de 4 aqui se o governo conseguir fazer as carreiras jurídicas, se aposentar com 65 anos, ganhando 5 mil por mês. Vitorino, tem uma piada aqui, longa, mas assim, é bem engraçada, e eu tenho muito medo de eu precisar de um advogado. Depois tu pode ser meu advogado? Eu não tenho problema. Fica tranquila que eu já... Aqui na bancada eu já tenho experiência. E tudo de grátis, De nomes não comuns, né? Alguma ilação? Brincadeiras à parte, tu não pode trabalhar de graça, né? Não, eu recebo. É parcelado, mas recebo. Beijo. Sabe Eu pago em dia. Sabe carnê das Casas Bahia? 24. Então, assim, falando sério, Chicão, eu quero pedir uma coisa às pessoas, com todo o respeito e todo o carinho que eu tenho pelos nossos telespectadores, eu quero pedir uma coisa. Eu recebo muitas mensagens, gente, com consultas jurídicas extensas. As pessoas muitas vezes mandam cópias de contrato para mim, documentação pessoal, para mim olhar o caso. Olha bem, gente, eu não posso fazer isso. Isso é uma atividade profissional, uma atividade laboral. É como alguém pedir para o rebelato para ouvir por 1 hora para tentar identificar o problema que ele tem. É como alguém ligar para o Chicão Tofani, dizer que quer organizar uma festa e pedir para o Chicão uma dica para fazer um roteiro do evento. É como alguém ligar para o Marne Barcelos, para o Marne fazer uma sinopse da Segunda Guerra Mundial envolvendo a Batalha de Midway. É como alguém ligar para a Carla, pedir para a Carla ser a ghostwriter de um livro. É como alguém ligar para a Magda Beatriz e pedir para a Magda Beatriz em 30, 40 minutos explicar as técnicas de se fazer televisão. Então, assim, a atividade de advogado é uma atividade profissional. A avaliação dos casos, essa avaliação, ela só pode ser feita por um profissional contratado. As pessoas me ligam e mandam mensagens de processos em andamento na qual elas têm procuradores nos autos. Então, eu peço desculpas às pessoas, eu não posso opinar, eu agradeço as mensagens, gentilmente, retribuo a todas, mas eu não posso manifestar sobre essas consultas jurídicas, porque quando já tem um advogado eleito nos autos, eu não posso, sob pena de ferir o Código de Ética, de me manifestar, opinar ou qualquer coisa assim. Peço desculpas porque 2 pessoas nesse final de semana chegaram a mandar, inclusive, mensagens agressivas de respostas, dizendo que eu estava sendo evasivo, que eu não queria tocar no assunto, e eu tentei explicar. Então, eu peço às pessoas que entendam. A consulta jurídica é como uma consulta médica. Ela é paga, e se você já tem um médico, para você consultar um outro médico, certamente você tem que avisar esse médico que você já tem um médico e tem um diagnóstico, porque existe ética na profissão, inclusive no direito. Eu pedi desculpas para o Luiz Carlos Veiga e ele disse que nunca vai ficar magoado comigo. Mas, se possível, diga ao nosso querido Paulo, eu postei, imaginando, mas quem é o Paulo? Que tem uma bancada, não tem nenhum Paulo. Que estou à procura das minhas pupilas, porque tu falou uma coisa das pupilas, né? E eu vou ler a piada, azar se mandarem me prender, o Vitorino vai me tirar. Piada circulando, nota 10. Em um congresso internacional de medicina, um médico alemão diz: na Alemanha, fazemos transplantes de dedos. Em 4 semanas, o paciente está procurando emprego. O médico espanhol afirma: a medicina espanhola é tão avançada que conseguimos fazer um transplante de cérebro. Em 6 semanas, o paciente está procurando emprego. O médico grego disse: temos um trabalho de recuperação de alcoolistas. Em 15 dias, o indivíduo pode procurar um emprego. O médico norte-americano disse: nos Estados Unidos, implantamos um chip no cérebro do indivíduo analfabeto e em 1 semana ele estará alfabetizado e apto para procurar emprego. O médico brasileiro, todo orgulhoso, diz: isso não é nada. No Brasil, nós pegamos um cara semi-analfabeto, sem dedo, sem cérebro, chegado numa 51,
colocamos na presidência da República e agora o país inteiro está procurando um emprego. Não, deixa eu me prender, Vitorino. Aqui no WhatsApp, depois de consultar a placa do carro e tendo uma irregularidade, não tem como liberar, senão o agente de trânsito vai ter problemas. Isso já aconteceu 2 vezes comigo, assinado Roger. Agora para ti, Chicão. Boa noite, bancada. Grande abraço para o Chicão. Sou o seu fã, Sérgio da Cavalhada. Mas, em compensação, alguns telespectadores estão chateados contigo, como a Patrícia e a... como é que é o nome dela? Evelise de Porto Alegre, dizendo que tu não podes comparar um psiquiatra com um pai de santo. Posso, porque tu vai no psiquiatra, tem um problema. Eu não quero dizer se a pessoa tem uma depressão porque nasceu com depressão. Isso é outra coisa, isso é uma coisa patológica. Eu estou falando um problema assim, ó, perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu o carro, papapá, tá doente. Mas aí pontual. o psiquiatra não pode fazer nada. Aí o pai de santo pode. Isso aí eu vou morrer dizendo. Boa noite, Magda. Por favor, avise ao Marne. Já terminou os seus? Está se misturando religião. Eu quero responder das pupilas depois. Não tem Tá. o que comparar. Tá, fala das pupilas do Luiz Carlos Veiga. Luiz Carlos Veiga, quando ele fala das pupilas e quando o grande Gustavo Vitorino fala do desamparo, né, das pessoas que precisam de ajuda, assessoramento jurídico, eu também, obviamente, nesse final de semana, pedido de 10 assessoramentos psicoterápicos. Resultado. O que eu concluo? As pessoas estão desamparadas e apavoradas e solitárias e angustiadas, como beduínos procurando oásis em um deserto. O senhor Hegel, que tu conhece muito bem, o filósofo alemão, diz assim: todo mundo conhece esse adágio. A história sempre se repete, de uma primeira versão trágica numa segunda versão cômica. No Brasil, a história se repete de uma primeira trágica numa segunda trágica. Ah, não tem boa. Porque eu estou vendo assim, se repetindo o fenômeno Collor-Lula. Agora volta o Collor. É um mínima chance. terrível. Não, e juntando com o Temer é para matar. Boa noite, Magda. Por favor, avise ao Marne que o maior desperdício do mundo é o conhecimento que não é repassado. Já está mais do que na hora dele sair da zona de conforto e escrever um livro. O pobre mortal aqui agradeceria muito. Ricardo Andriotti Alves. Obrigado, Ricardo. Não, eu estou programando isso, eu vou começar a gravar, eu já comprei o gravadorzinho, já estou pensando como é que eu vou fazer, quem vai me ajudar a escrever, porque eu não tenho esse talento de sentar no computador e escrever mas um tem, livro. tem gente especializada Sim, nisso. eu vou passar os dados e a pessoa vai usar o que mais interessa, desde o começo, desde a primeira rádio que eu trabalhei, que depois fui dono dessa rádio. Então, Vai contar tudo, Magno? Quase tudo. Agora vai dizer os Vou aniversários. te dar um cartãozinho, tá? Vou te dar um cartãozinho. Primeiro aniversariante, uma das maiores figuras da poesia britânica, Lord Byron. Lord Byron, até hoje é reverenciado, morreu em 1824, como um dos maiores poetas da língua inglesa. Grigory Rasputin, místico e cortesão russo. Esse homem conseguiu, em determinada época, curar o filho do czar Nicolau II. A czarina fica maravilhada com isso. O menino era epilético, né? Se não me falha. Não, hemofílico. Hemofílico. Eu já cometi o mesmo erro outra vez. Alexander. Isso. Né? Romanov. Isso. Então, era um Romanov e esse menino era hemofílico e teria curado. Bom, mas esse homem foi assassinado, mas tentaram 10 vezes. A última vez conseguiram jogá-lo num rio e ele morreu lá depois de tomar 30 facadas. É uma história muito cruel. Plínio Salgado, uma das grandes figuras que cria um movimento parecido com o nazismo no Brasil, que inclusive tinha uma saudação, né? Anauê, não era isso? Anauê, né? Que era a saudação. Barbosa Lima Sobrinho, grande figura, jornalista, com quase 100 anos de idade, vai para frente e coloca o impeachment do Fernando Collor de Mello como meta da sua vida. Agrega todos os jornalistas brasileiros e agrega uma centena de personalidades importantes solicitando
aguardando o impeachment do Fernando Collor de Mello. Velho Barbosa Lima Sobrinho, pai do Fernando Barbosa Lima. O Alf Ramsey, treinador de futebol e futebolista inglês. Piper Laurie, que é uma atriz americana loira, muito bonita. Bill Bixby, né, ator e diretor norte-americano. John Hurt, ator britânico. E hoje estaria de aniversário a Marília Pera. Se fosse viva, ela estaria completando 75 anos no dia de hoje, né? Eu estava vendo na televisão rapidamente, hoje a irmã dela, Sandra Pera, que era das Frenéticas. Marília Pera foi uma das maiores atrizes desse país, ela era profundamente engraçada. E eu tive um amigo pessoal, que já morreu também, não vou dar o nome, e que teve um relacionamento com ela, né? Eu conversei com a Marília 2 vezes, era uma figura fantástica, uma mulher dona de uma inteligência, né? Culta. Aquariana. Aquário é signo da inteligência, né? Orlando Moraes, cantor e compositor, casado com a Glorinha Pires e pai dessa menina que está fazendo uma advogada na novela das 9, que é filha da novela da própria Glória Pires. Uma menina muito bonita, começando agora na televisão, já com o pai e com a mãe. Filha da Glória Pires, herdou o talento da Glória Pires, que indiscutivelmente é uma das grandes atrizes da televisão. A linda Diane Lane, que é uma atriz norte-americana, completando hoje 53 anos. Essa moça fez um filme que eu acho fantástico, passado na região da Toscana. A câmera passeia na Toscana, a Toscana é lindíssima, né? Ali onde os etruscos, a antiga Etrúria, onde surgiu praticamente a história de toda a Itália, ou de grande parte da Itália. Eu acho essa moça muito talentosa. E fez outro filme chamado Infidelidade, com o Richard Gere, em que eles são casados, ela trai, ele vai lá, mata o cidadão e aí termina o filme na frente da delegacia de polícia, né? Bom, não preciso mais ver, vocês já me contaram. Isso, não. Rogério Ceni, ex-futebolista brasileiro, completando 45 anos. O senhor adora me desconstruir, né, senhor Vitorino? Luciana Mello, Spoiler, ele conta o filme. 39 anos de idade, Luciana Mello é a filha do Jair Rodrigues. Do Jair Rodrigues, o grande cantor brasileiro, Deixa que Fiquem, Deixa que Está, aquela história toda, e que fez um programa com a Elis Regina, um programa de televisão, O Fino da Bossa. Os mais antigos lembram, O Fino da Bossa, da antiga TV Record, daqueles grandes festivais da Jovem Guarda e de outros tantos grandes programas. Aliás, eu acho que ali foi o melhor dos musicais da televisão brasileira, a época da antiga TV Record. Muito bem, fala, Debelato. Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, que tu gostas muito, diz... Alma grande, grande alma. Possuir uma biblioteca é uma forma de crime. O conhecimento, a sabedoria, a cultura que tu tens, que tu detens, como um dos teus patrimônios, é o único. Não pode ficar encerrado na tua imensa biblioteca. É uma forma de crime porque a cultura tem de circular. E o Victor Hugo, nos Miseráveis... Victor Hugo, que está lá no Panteão, em Paris... Deixa ele descansar em paz. E se nada há que brilhe debaixo da pálpebra, é que nada há que pense no cérebro. E é que nada há que ame no coração. O seu personagem Jean Valjean, do Les Misérables. É isso aí, né? Que é um homem que rouba uma côdea de pão e vai para a cadeia condenado. Falando em rouba, o nosso telespectador fez uma leitura talvez muito correta do Marne Barcelos. Está aqui, por favor, na tela do meu computador. Você mandou a mensagem aqui pela tela do computador. Foi o Guilherme Brits. O seu Vitorino não deixa eu falar, Marne Barcelos. O Guilherme Brits. Agora eu gosto da franjinha. Você está 10 minutos fazendo discurso, falando do Shakespeare, do Jair Rodrigues, não sei o quê, e falou de uma coisa que você deveria, na minha opinião, como pós-gênio que você é... Esse pós-gênio é depreciativo. Não é. Levantado uma questão. A hemofilia não tem cura. Como pode ter o Rasputin curado? Não.
A Tizarina achou que ele tinha curado. Achou, ela criou isso e ele foi uma eminência parda. Porque a hemofilia não tem cura. Ele ajudou a derrubar o czar, né? O czar, e claro que a Revolução Bolchevique de 1917 e tal, foi uma coisa terrível, né? A noite em que foram mortos, O né? Chicão de barba não ficaria meio parecido com o Rasputin? Eu já usei barba, não achei legal. O Rasputin era cheio de mulheres. Mas a grande virtude do Rasputin não era essa, né? Ele tinha um mega pênis e uma verruga em cima do pênis. Ai, coisa horrorosa. Está lá o pênis dele, eu vi em De Moscou. extremo mau gosto, uma coisa, parece coisa de bruxa. Não, mas Era de Fala de Era o dote tu do gosta, Rasputin. tu quer barba ou não? Pô, eu não quero barba, meu visual é estilo Bruce Willis, duro de matar. Vi pereba no Sabe? Parou, Uma coisa Gustavo, ruim no por dia. favor. Pereba no Cadê, meu querido? Coitado. A mulher olha e diz assim, esse é o cara que eu quero isso ficar. aí, Esse isso cara aí. tem atitude, é Los Angeles. Esse cara não é esses muquirana que estão na rua aí. Mas tu não tem condição de disputar com o cara que tem pereba no Leopoldo. Parou, Gustavo Olha Vitorino. só, dona Magda, o que é isso? favor. Pereba. Precisava, né? Desculpa, não precisava. Do Leopoldo. Magda, para nós, réis mortais, pobres, né? Ficarmos mais pobres ainda, tristes. Eu tenho uma notícia aqui que diz que os 5 brasileiros mais ricos do país São depressivos. são tão ricos. Não. Eles têm o dinheiro equivalente a que a metade da população brasileira tem. Oh, que tristeza. O Lema em primeiro Tanto lugar. para uns e tão pouco para Agora eu vou outros. te contar uma coisa, Jéssica. Tu lê as notícias tão divertidamente, rindo tanto, que as pessoas acham que tu gosta dessas Não, coisas. eu não que tu gosto, diz. mas é que é tragédia. tão triste que a gente tem que falar Eu dessa não forma, ri né? disso. Porque a gente fala de tristeza o tempo inteiro. Se a gente não levar de uma forma bem-humorada, É verdade. a gente fica triste, né? Concordo. Agora, como é que pode o Lema ter ficado bilionário vendendo suco gaseificado de milho com álcool, né? Será que foi só isso? Que chamam de cerveja. E ele é cidadão É um suíço, hein? suco gaseificado de milho com álcool, que é uma porcaria. Olha cerveja aqui, ó, por brasileira. falar em bebida. Essa é antiga. Boa noite, bancada maravilhosa. Uma para descontrair. O médico diz ao bêbado: a bebida vai fazer com que o senhor morra aos poucos. E o bêbado respondeu: mas desde quando que eu quero morrer de pressa? Da onde o senhor tirou que eu quero morrer de pressa? Magda, gosto de todos, mas adorei o Lambrosinho contemporâneo, que é o Minerato. Desculpa, ela escreveu Minerato. Mas gosto muito dele e do que ele fala sobre tudo. Estas semanas que ele está no programa, os vejo às 19 e às 24 horas. Reprise. Vitorino, Marne, Chicão e as gurias, gosto muito de todos vocês. Quero escrever mais, mas o tempo se torna curto. Abraços, Laureci Borba, que te chamou de Lambrosinho. Ainda bem que não é Lombrosinho. É, Do Lambrosinho. Lombroso, né? Doutor Lombroso. Doutor Ele é Lombroso. leproso, né? A maior pobreza é só ter dinheiro. Era tão pobre, verdade. tão pobre, mas tão pobre, Que desnome que só esse. tinha dinheiro. Carla, É verdade. Carla, adoro todos da bancada. Se eu vou em Tramandaí pescar, sem ter pago a licença, sou preso sem fiança. O que dizer das 25 toneladas de peixe na praia de Mariluz, descartadas de barcos de fora do estado? É uma vergonha. horrores. Edson Luiz, de 2 Descartados de irmãos. barco? É, 25 toneladas. 25 toneladas. Mas por que descartar? porque não... Fugir do flagrante. Estava com problema. Boa noite, Magda. Concordo plenamente com o Rebelato. Se exigirem teste psicológico para políticos, 90% deles não serão eleitos. Parabéns, o programa está cada vez maior. Abraços, Carlos Alberto Berinazzo, de Santa E Maria. para apresentador de TV que tu é. Ah, vão rodar mais gente. É pré-requisito que não passe. Rebelato é um show de cultura. Doutor, estou precisando de uma receita de alprazolam. Tá aí, Renato. O que é isso? Deve ser uma coisa para maluco. Porque ele disse que adora o Rebelato. O quer revelado dizer- não o use revelado remédio. sua receita no bisquete. Não para- usem remédio, que os remédios só remediam. Se remédio curasse, não se chamaria remédio, se chamaria curativo. Adorei esse Muito ditado. bem. Remédio Obrigado, remedia, Ana. curativo cura. É verdade, quando eu tomo um negócio, cara, tu vai ficar Você mal. sabe, não. né, que o que arde Vou ficar mal, cura e o vou que ficar aperta bem. segura, É um antidepressivo, o alprazolam. Mas não É um tome antidepressivo. pupilas e não pílulas. Aliás, as pupilas Se essa pílula Não, essa- vai ter que subir. vão ser substituídas pelas Toma pílulas. Dramin, não faz mal pro corpo, Ai, ele nada, e adora tu dorme. medicar. É, Dramin. Sabia? Dorme. Tu sabe Não é que eu diazepam. Você sabe que nós estamos encerrando o programa? Qual o melhor remédio? Eu vou contar para vocês. nós Conselho estamos Regional de encerrando- Medicina encerrou vai ser o programa. reais por Boa noite. Ai. Até amanhã. Jornal da Pampa. Tchau. Revelado.